Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo em duas das ferramentas de diagnóstico mais poderosas que existem na medicina veterinária, a sorologia e o PCR. E vamos desvendar por que às vezes elas parecem contar histórias totalmente diferentes sobre a saúde de um pet. Sabe aquela situação que é super frustrante e muito comum? O animalzinho não tá legal, o veterinário faz um teste e o resultado vem negativo. Mas calma, isso não quer dizer que não tem nada de errado. Na verdade, é exatamente aqui que começa o verdadeiro trabalho de detetive. Então, para a gente começar a desvendar esse mistério, a gente precisa primeiro entender o desafio central na medicina veterinária, que é conseguir um diagnóstico rápido e, claro, preciso. E tudo isso começa com um conceito que é fundamental. E esse aqui é o ponto-chave de tudo. Pensa só, como explica o Dr. Navarro, infecção é simplesmente quando um agente, tipo uma bactéria ou um vírus, entra no corpo e se multiplica. Agora, doença é quando essa infecção começa a causar os sinais clínicos, os sintomas que a gente consegue ver. Um animal pode estar infectado, mas não doente. E entender essa diferença, nossa, muda completamente a forma de interpretar um teste. Certo. Então, para resolver esse nosso mistério, a gente tem dois detetives principais na cena do crime. E cada um deles tem um método bem diferente para encontrar o culpado. E olha que legal essa analogia para a gente entender a diferença. A sorologia, a gente pode pensar nela como um historiador. Ela olha para o passado, sabe? Para os registros que o sistema imunológico deixou para trás. Já o PCR, o PCR é tipo o perito da cena do crime, o CSI. Ele procura o DNA do criminoso ali na hora. São duas abordagens bem diferentes, duas peças do mesmo quebra-cabeça. Vamos detalhar um pouco mais a sorologia. Ela não acha o vírus ou a bactéria em si. O que ela encontra são os soldados que o corpo enviou para lutar contra eles, os anticorpos. Pensa no IgM como a equipe de primeira resposta, que chega logo no comecinho da briga, na fase aguda. Já o IgG é a equipe de veteranos, a memória de longo prazo, que pode ficar por ali por meses ou até anos. E o PCR? Bom, isso é tecnologia de ponta. Ele funciona como uma fotocopiadora genética. Pega um pedacinho minúsculo do DNA ou RNA do patógeno e faz milhões de cópias, até que a presença dele se torne super detectável. Então, se um PCR dá positivo, não tem discussão. É a prova irrefutável de que o material genético do invasor está ali naquela amostra. Ok, se a gente tem dois detetives tão bons, por que às vezes eles se contradizem? É aqui que o mistério fica ainda mais interessante. Vamos ver por que um pode dizer sim, enquanto o outro diz não. O primeiro problema tem a ver com o tempo. O corpo não produz anticorpos na mesma hora que a infecção acontece. Existe um período, a famosa janela sorológica, em que o animal já está infectado, mas o nosso historiador, a sorologia, ainda não encontrou nenhum registro dessa batalha. E essa linha do tempo aqui ilustra isso perfeitamente. Olha só, o perito CSI, o PCR, consegue achar o DNA do culpado logo nos primeiros dias, entre o dia 3 e 5. Mas o historiador precisa de mais tempo. Os primeiros registros, os anticorpos IgM, só começam a dar as caras depois de uma semana ou mais. E a memória de longo prazo, o IgG, pode levar quase um mês. Ou seja, um teste de sorologia feito muito cedo pode dar um falso negativo. Mas o PCR também não é infalível, viu? O nosso perito precisa estar no lugar certo. Alguns patógenos são espertos. Eles se escondem em tecidos específicos, tipo no baço ou na medula óssea. Se a amostra for só do sangue, por exemplo, o PCR pode não encontrar nada. A escolha da amostra é simplesmente crucial. E esses dados sobre a heliquiose, uma doença bem comum transmitida por carrapatos, são impressionantes. Em um estudo com 44 cães suspeitos, olha só a discrepância. Em 45% dos casos, o PCR achou o patógeno, mas a sorologia ainda era negativa. É a clássica janela sorológica em ação. Em outros 30%, o contrário. A sorologia é positiva, mas o PCR não encontrou nada. Só em um quarto dos casos, os dois testes concordaram. Isso mostra na lata porque usar um método só pode ser bem enganoso. Então, a gente chega na pergunta principal. Como é que os veterinários, os nossos detetives-chefes, usam essas pistas que às vezes entram em conflito para chegar a um veredito? Vamos analisar um caso real e bem dramático, por sinal. A história começa com este pitbull. Ele passou por uma cirurgia e depois começou a ter um sangramento muito anormal, prolongado e grave. Era um sinal claro de que algo muito sério estava acontecendo no sistema de coagulação dele. A primeira pista apareceu, um PCR deu positivo para babésia, um paralita do sangue bem comum. O diagnóstico parecia claro e o tratamento é padrão. Os veterinários deram um remédio, mas o animal não melhorava.
O sangramento continuava, o mistério só aumentava. E essa era a pergunta de $1 milhão, né? Se o diagnóstico estava correto, por que o tratamento não estava funcionando? A equipe sabia que tinha alguma coisa que eles ainda não tinham visto. Então eles pediram um painel de PCR mais avançado, um que não só detecta a babésia, mas também diferencia as espécies. E a revelação foi chocante. Não era espécie comum por aqui. Era a Babesia canis rossi, uma variante da África, extremamente agressiva, o que explicava a gravidade dos sintomas. Mas a história não acaba aí não. Depois de tratar essa espécie rara, eles fizeram outro PCR. E, para surpresa de todo mundo, apareceram mais 2 espécies de Babesia que estavam sendo mascaradas pela infecção dominante. A carga da primeira era tão alta que ela escondia as outras no teste. Era uma co-infecção tripla. Só combinando os testes e os tratamentos, eles conseguiram resolver o caso por completo. Uau, que casa, hein? Ok, vamos para a parte final e ver como tudo isso se aplica na prática. O que toda essa complexidade significa para quem cuida de um animal de estimação. A principal lição é esta. Um diagnóstico não é uma coisa única, é um processo. Um resultado de laboratório, seja ele positivo ou negativo, é apenas uma peça do quebra-cabeça. Ele precisa ser interpretado junto com o histórico do animal e com todos os sinais clínicos. E aqui estão os passos práticos. Informações sobre viagens podem ser vitais, como a gente viu no caso do Pitbull. É preciso ter paciência, porque às vezes um teste precisa ser repetido semanas depois para sair da janela sorológica. E o mais importante, é preciso conversar com o veterinário, formar uma parceria de verdade para resolver o mistério. Para encerrar, fica essa citação muito poderosa do Dr. Fábio Navarro. A medicina está sempre evoluindo. O que a gente sabe hoje pode mudar amanhã. A busca por um diagnóstico é, no fundo, uma busca contínua pela melhor resposta possível com as ferramentas que a gente tem no momento.